Valar Morgulhes, crianças do verão, bem-vindos a mais um vídeo de cobertura da segunda temporada de House of the Dragon. Então hoje a gente vai falar do segundo episódio, né, nomeado aí Rhaenyra a Cruel. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e esse é o canal Sangue do Dragão. Se você não tá inscrito, já se inscreve para não perder o restante da cobertura e vamos lá pro resumo do episódio. Começa com uma criada do castelo logo após o assassinato do príncipe Jaehaerys ali, né? Ainda bem que não tá tendo salto temporal nessa temporada, tá muito melhor. Então a criada vem ali com aquele lençol cheio de sangue, né? Que ela tava limpando, no caso, o quarto do bebê, né, a cena do crime, vamos por assim, e tem uma trilha sonora bem sinistra, né, bem pesada, e os guardas reais aí do castelo, os outros guardas também estão arrebanhando, né, os moradores do castelo, os criados e tal, estão juntando a galera ali para fazer uma conferência, né, porque ninguém sabe o que aconteceu, tá todo mundo meio perdido, todo mundo desnorteado, então eles estão juntando a galera ali, né, pra tentar descobrir quem foi que fez aquilo com o príncipe. Cole também passa meio perdidão ali, né? Porque imagina, ele é o Lorde Comandante da Guarda Real, então a responsabilidade da segurança do castelo e principalmente da família real é basicamente dele. Já corta pro quarto do Aegon, né? Ele tá com um trem lá quebrando toda aquela maquete maravilhosa de Valíria que o Viserys passou a primeira temporada inteira construindo. E, gente, o Tom Glencairn tá maravilhoso. Eu já gostava dele desde quando mudou os atores lá na metade da primeira temporada. Eu já achava ele um bom ator, mas nesse episódio aqui ele tá muito bom, regaçou demais, muito bom. Esse surto de fúria, ele tá falando que vai matar todo mundo, que eles se atreveram a atacar o rei, e ele tá griladaço e declarando guerra, né? Finalmente, eu amei ver o Aegon furioso desse jeito. E aí tem os dois amiguinhos dele ali, né? O Martin Rainey e o Eddard Waters estão ali tentando conter ele. E aí a hora que ele fala, né? Vão matar todo mundo, declaro guerra. Os caras começam meio que fechar as portas, meio que tentando conter o Aegon, assim, porque se a nossa palavra tirada não volta atrás, imagina do rei, né? As consequências aí, a profundidade que tem as palavras de um rei. Então eles estão meio que tentando conter aí a declaração de guerra do Aegon. A gente vê o Aemond também, né? Ele tá refazendo o caminho que os assassinos fizeram ali, né? O sangue e o queijo. Então ele vê uma porta de uma passagem aberta, assim, né? Ele dá uma observada, ele meio que saca da onde que os assassinos vieram e meio que refaz os passos dele. Ele percebe, né? Que levaram as moedinhas que ele e o Cole estavam mexendo ali no mapa e viu que deixaram cair uma ali embaixo. Então ele meio que reconhece que os assassinos foram pagos pra fazer aquilo dali. Corta pro Otto e pra Alicent conversando, né? O Otto fala que os portões da cidade foram fechados, né? E que o assassino vai ser encontrado, e fala pra Alicent não se sentir abalada com este ato, né? Como se o assassinato do bisneto dele fosse um ato simples, comum, cotidiano na vida de todas as pessoas. E a Alicent, que eu choro, né? Eu falo pra vocês todas as cenas que eu choro. Eu já comecei a meio que me emocionar no começo do episódio, quando a criada aparece com aquele lenço ali cheio de sangue. Eu já dei uma travada assim, e aí aquela trilha sonora do povo meio perdidão assim, aquela agonia, eu me imaginando ali no meio do povo, ai meu Deus. E aí o Aegon, né, todo descarregando aquela tristeza, aquela dor dele também, eu já tava meio que segurando o choro assim, e aí, cara, sim, eu chorei com a Alicent, mal consigo acreditar, mas nesse momento que ela fala assim, a dor do menino já passou, né? Morreu, Jaehaerys, agora ele não sente mais dor, mas o que fizeram com a minha filha? E ela não consegue nem terminar de falar, né? Que ela soluça ali chorando, falando do mal que fizeram com a Rhaenyra, né? Do trauma que causaram nela. Aí ali eu desabei, eu chorei bastante nesse episódio, durante esse começo inteirinho aí. E eu acho que o que me pegou mesmo foi a trilha sonora, tá? Mas nunca imaginei que os verdes iam causar essa emoção em mim, tá? Que eu ia ficar tão abalada com eles. O Otto fala, né, que os culpados
pagarão por isso. E a Alicent fala que, meio que, mas será que a culpa é realmente de quem fez isso? Ela se culpa, né? Ela acha que a culpa é dela e do Cole, enfim, porque os dois não estavam, né, fazendo algo correto e o Cole deveria estar lá, né, cuidando da rainha ou dos príncipezinhos. O Otto fala que entende que ela tá sofrendo e tudo, mas que eles devem tirar algo bom disso. Cara, como que é possível tirar algo bom do assassinato do próprio bisneto? Essa é a segunda fala dele que eu acho sinistra nesse episódio. Ele é um monstro. O Daemon é um monstro de ter mandado matar uma criança e ele também por estar reagindo dessa forma. Tem uma reunião do Pequeno Conselho, né? Tá todo mundo ali na sala do Pequeno Conselho e o Aegon tá louco, continua furioso. O Tom Glencairn continua atuando muito bem e ele quebra um monte de coisa nesse episódio, né? Quebrou a maquete lá do Viserys, aqui ele quebra um monte de taça e taca a taça do que tá com o Tyland, joga uma lá pro rumo do Jasper Wilde. Ele tá ali, né? Tá louco de raiva. Onde vocês estavam quando estavam ameaçando o rei? E o Tyland, você também foi ameaçado. Ele, mas podia ter sido. Claro que ele foi ameaçado, né? Assassinos entraram pra matar o herdeiro dele, o filho dele, direta ou indiretamente, estão atacando o próprio rei, né? É a hora que o Tyland faz essa pergunta idiota, o Aegon vai pra cima dele, aí pega a taça e quebra, joga fora, tá todo mundo meio assim, né? Por que eles estão meio assim apavorados, né? Porque estão com medo da reação do Aegon, que, querendo ou não, ele é o rei. E o que ele falar, né, tem que ser feito, tem que ser obedecido. E como ele tá muito furioso, tá muito bravo, eles têm medo de, sei lá, de repente o rei acusar alguém ali na sala do Pequeno Conselho, falar que foi ele, que foi o mandante, alguma coisa assim. No meu ponto de vista, o Aegon tá reagindo de uma maneira bem plausível, tá? Ele é o rei e assassinaram o herdeiro do trono. Querendo ou não, todo mundo que tá ali no Pequeno Conselho é funcionário dele, é criado do trono, deveria estar protegendo o herdeiro. Então, ele tem toda a razão de estar muito grilado, muito puto e de estar xingando todo mundo, sim. Porque, querendo ou não, né, é muito vergonhoso a forma como o herdeiro dele morreu, que não foi em uma guerra em campo aberto, em batalha, foi na cama, dentro da fortaleza dele. Isso mostra que o rei tá completamente vulnerável. Ele pergunta, né, onde o Cole tava, uma vez que o Cole é o Lorde Comandante da Guarda Real, e o Cole, acostumado já com a mentira, né, fala bem firme pra ele que não, tava dormindo e tudo mais. E a Alicent meio que dá uma olhada assim pro Cole, né, com medo do Cole vacilar, titubear e acabar revelando alguma coisa, né, o segredo deles. Cara, porque eu tenho certeza que, na fúria que o Aegon tá, se ele descobre nessa hora, né, eu e sua mãe tava lá na cama namorando, tudo mais, ele mandava matar os dois ali na hora, sabe? E com razão, tá bom? O Otto fala pro Aegon não fazer acusações infundadas, que logo vão achar os mandantes, né, os culpados do assassinato. E o Aegon, eu achei maravilhosa essa parte também, né? Ele começa a xingar a Rhaenyra, né? Ele fala, é óbvio, eu já sei quem são os culpados, né? Ele já sabe quem que tá contra eles, né? Os pretos e tal. Já sei quem é o culpado. Começa a xingar a Rhaenyra. Rainha dos bastardos. A filha da puta de Pedra do Dragão. Ela tá rindo de mim lá da pedra dela, gente. Eu amei essa parte do episódio. O Larys, né? O mestre dos sussurros do rei, entra ali no Pequeno Conselho e o Aegon continua quebrando as coisas e culpa a Alicent, né? Porque a Alicent não deixou no começo ali eles matarem a Rhaenyra, né? Ficou querendo paz e tudo mais. E ele tá muito bravo. E o Larys, a hora que vê, né, o Aegon atacando a Alicent, meio que intervém pra interferir ali na situação, né? E aí começa a falar que o assassino foi encontrado, que acharam ele no portão dos deuses e que ele tava com um saco, né, com a cabeça da criança, e fala que o assassino é conhecido por eles, né, que é um dos guardas dos Mantos Dourados. O Aegon já cego, já fica
puto, né? Já sai em direção à porta, ele já quer ir lá no assassino, já quer matar o assassino. E aí o Cole vai lá, atravessa a sala, meio que segura ele. E o Otto tá falando que tem que interrogar pra descobrir quem que é o verdadeiro mandante e tudo mais. E o Egon não quer saber de protocolo, ele tá cansado de esperar, ele quer ir pra ação, ele quer ir pra guerra. E ele fala que já sabe, já sei quem que são os assassinos, já sei quem que mandou, quer lá matar o cara, né? E o Otto e o Barra de Ferro, né, o Jasper, ficam meio que tentando querer saber, né, quem que é realmente o mandante. Ele fala que, se foi alguém aqui da Fortaleza Vermelha, é melhor a gente saber quem que foi, às vezes é alguém infiltrado. E aí o Egon, pode ter sido alguém aqui do Pequeno Conselho. Aí todo mundo meio que fica com medo, assim, ele começa a acusar todo mundo ali do Pequeno Conselho, fala que poderia ter sido qualquer um dali. O Otto pede pro Larry extrair a informação, né, fala que confia no trabalho dele. O Jasper, né, que fala que precisavam descobrir se tinha alguém infiltrado entre eles ali que foi o mandante. O Otto falou que é importante saber se teria alguém infiltrado ali para saber sobre a segurança da Fortaleza Vermelha e deles, mas que por outro lado não importa se foi alguém infiltrado, alguém de dentro da Fortaleza, um criado que matou o Jaehaerys. Eles vão culpar a Rhaenyra. Tyland saca isso, né, a hora que o Otto sugere e fala, você tá querendo dizer pro reino todo que o mandante foi a Rhaenyra. O Egon não quer saber, ele não quer contar pro reino todo, ele se sente envergonhado, né, claro, de alguém ter conseguido chegar dentro do quarto, na cama do filho dele, assassinar o filho dele dessa forma, e ele não quer ser visto como fraco. E aqui o Otto já começa com as ofensas com o Egon, né, desde essa parte aqui do episódio, falando que ele já é fraco, a forma como ele foi coroado, que na coroação dele lá teve a Meleys saindo lá do Fosso dos Dragões e matando a galera que tava lá assistindo ele e ameaçando ele. Ele já é visto como fraco, né? O Egon quebra mais coisa, ataca mais coisa na parede. O Otto ainda fala, né, que o povo comenta que talvez a Rhaenyra que deveria estar ali no trono, que ela que deveria ter ascendido. O Jasper tá indignado, né? Ele fala, só se for coroada como a assassina de crianças. O Otto pega essa fala do Jasper, né? E, verdade, vamos falar isso pra galera, vamos falar isso pro povo, que ela é assassina de crianças. E aí ele sugere, né, que eles façam o cortejo fúnebre aí com o Jaehaerys na frente de todos os porto-realenses. O Egon de novo discorda, ele não quer isso, ele não quer que o filho seja arrastado pela cidade como um cachorro morto, ele fala, né? E o Otto fala, que não vai ser arrastado, que vai ser uma homenagem, né? Ele vai ser queimado lá no Fosso dos Dragões como um príncipe Targaryen. Durante todo o episódio eu tô contra o Otto, tá? Essas falas dele são muito frias. Nossa, beleza, o cara é estrategista, o cara é inteligente, ele tá sendo top pra guerra, tá fortalecendo os verdes e tudo mais. Mas pensando com o coração, não com a cabeça, eu fico totalmente do lado do Egon, tá? Eu, Bárbara, reagindo no lugar do Egon, também ia quebrar as coisas, também ia gritar, também ia querer sair matando todo mundo, não ia querer que meu filho fosse exposto assim, dessa maneira, não ia querer que o reino inteiro ficasse sabendo o que tinha acontecido. Eu consigo entender completamente as reações e as ações do Egon, e o Otto, pra mim, é completamente um absurdo a forma como ele age e pensa. Que o Otto fala, né, que ninguém pode dizer que ele não tá sofrendo pela morte do bisneto, que ele amava o bisneto, mas em momento nenhum a gente viu isso, nem ele demonstrou, nem nenhuma fala dele sequer. Será que as pessoas vão continuar apoiando a Rhaenyra depois de ver o que ela fez? Fala, né, que agora o príncipezinho vale mais pra eles do que um exército, né, do que 1000 homens, que pra mim é mais uma fala horrível, usar o neto para fortalecer o exército. Em vez de estar sofrendo, ele tá pensando em como lucrar. É bem complicado. É a mesma coisa quando vê aquelas famílias assim que o pai e a mãe acabou de morrer e os irmãos já estão brigando pela herança. Tipo, eles não se importam com a dor, com o luto. Eles estão pensando em como enriquecer. E é bem o que eu sinto aqui do Otto. Ele não tá pensando na dor, ele não tá sentindo dor pela morte do bisnetinho. Ele não tá pensando na dor que a filha e os netos estão sofrendo. Ele só tá pensando em lucrar com essa morte. O Egon meio perdido ali, né, procura a mãe, né? Fala, mãe, o que eu faço? Ela fala, então, seu avô pode ter razão. E
pede pra ele obedecer o Otto, né? Lembrando que no começo do episódio, ela também achou um absurdo o que o Otto tava falando. Então o Otto conseguiu manipular ela e ela manipula os filhos. É isso que eu não entendo da Alicent. Ela sabe como o pai dela é ruim e consegue ser pior pros filhos. E isso a gente vê lá desde a primeira temporada acontecendo. O Otto pede pro grande mestre Orwell avisar as Irmãs Silenciosas, né, pra preparar o corpo do Jay Harris. E atrás do corpinho, né, nesse cortejo, irão a rainha, no caso a Helena, e a rainha viúva, que é a Alicent, mas que o rei deveria ser poupado. Por que que ele fala pro Aegon ser poupado? Porque o Aegon tá completamente descontrolado. Qualquer coisa que aconteça ali no cortejo, ele pode sair cometendo loucuras, atrocidades, fazendo besteira, destruindo o plano do Otto. Então, ele prefere deixar o Aegon contido ali no castelo, porque ele consegue manipular melhor a filha e a neta do que o rei nesse estado que ele tá. Aqui, mais uma vez, a Alicent nega. Ela fala que não quer participar do cortejo fúnebre. É uma coisa que tá ali, que ela sabe que é errado, que não é pra fazer isso, e ela vai, deixa ser manipulada pelo Otto, e depois acontece a mesma coisa. A Helena não quer participar, não quer saber desse cortejo fúnebre, e ela vai lá e manipula a filha da mesma maneira que foi manipulada pelo pai. Começa outra cena, né, a Helena ali com uma manta do príncipezinho, né, cheirando a manta. Aqui eu chorei um monte também, né, dá pra ver como ela tá sofrendo, sentindo falta, ela tá abatida, tá abalada pelo que aconteceu, e a Alicent chega ali, né, pra avisar que vai ter um funeral pro Jay Harris, que vai ter esse cortejo, que ela tem que participar do cortejo, que ela tem que fingir pra população. E a Helena não quer, mas a Alicent foi ali pra convencer ela. No final, a Alicent tenta falar pra ela, né, conversar com ela sobre o que ela viu, né, da Alicent do conjunto. E a Helena não quer nem saber, né. No lugar da Helena, eu também estaria meio puta, né, porque... Imagina, ela tava com o filho sendo assassinado enquanto a mãe tava trepando. Pra encerrar o assunto, ela pega a mantinha, né, que ela tava segurando, cheirando ali do Jay Harris e entrega pra Alicent, né, falando que é pra usarem ali no cortejo. E aí corta já pro início do cortejo, né, as duas ali e aquele tambor, aquela batida lá sinistra, e aí de repente vem o corpinho do menino. Gente, eu achei que ia ser só um caixãozinho, porque no vazamento não tinha o corpinho do boneco ali 3D e tudo, era um caixão, né, e aí eu achei que ia ser o caixãozinho. A hora que eu vi o menino ali, fiquei passada, né, porque... dá pra ver claramente, né, o pescocinho dele cortado. Ai, gente, horrível. Vem aquele arauto, né, gritando na frente, com aquela voz cabulosa, assim, de inquisidor. O Larry está lá nas masmorras, né, vai intercalando a cena, ele tá lá interrogando o sangue muito cagão. Ele já sabe que vai morrer, né, gente? E aqui foi muito mais suave do que no livro. No livro ele passa dias sendo torturado pelo Larry. De cara ele já entrega, né, o Daemon e a Mysaria no livro, mas ele fica dias sendo torturado, né, pelo Larry ali, bem mais pesado. E aqui não, né, o Larry, mano, mal abre ali as tralhas dele e o sangue já fala, ai, foi o Daemon, ele pagou de tal jeito, tinha não sei mais quem me ajudando, eu não sei o nome e tal, já foi se abrindo e revelando tudo. Imagina, né, nessa altura do campeonato, como que já tá a popularidade do Larry, né, o que a galera anda falando dele aí pelas costas, pro sangue já se abrir assim em 10 segundos, mano. O Larry não teve que falar nada, ele só mostrou ali os apetrechos dele, o sangue já tremeu na base, né? E, ai, meu Deus, você vai me machucar? O Larry, não vou não. Agora o rei, né, meu querido, o rei eu já não posso garantir nada. O Aegon entra ali com uma massa, né, um bastão, um taco, sei lá que porcaria que é aquela, e rebenta o sangue, né, na porrada. Eu achei bem suave, tá? Pra um cara que assassinou um bebê herdeiro do trono, sofreu bem pouco, tá? Sofreu bem pouco antes de morrer. Eu teria chamado os Bolton pra dar um jeito no cara. Aí sim seria uma morte digna de um
cretino que fez isso com uma criança. Volta pro cortejo, né? A carruagem tá passando ali no meio do povo. Eu gosto dessas cenas em que mostram o povo, né? Eu gosto bastante. E aí eles estão ali meio que consolando as rainhas e tal, e vendo, né, o corpo do príncipezinho. E a carroça empaca, né? E fica ali naquele tremelique. A gente consegue ver também a Cat, né? A esposa do Hugh. Ela tá ali no meio, ela vê o cortejo, ela assiste o cortejo. E aí as pessoas meio que tentam se aproximar da Relina, né, pra prestar condolências, pra consolar a rainha, e ela se assusta, né, com a galera tentando encostar nela, porque lembram, ela não gosta de toque. Lembram quando o Viserys morre, né, e a Alicent chega lá naquele episódio tentando consolar ela e tentando encostar, ela afasta, assim, ela sai de perto, ela não curte muito toque, e aí as pessoas, aquela multidão chegando perto dela ali, tentando encostar nela, ela meio que entra em desespero. Vamos pra Pedra do Dragão. Agora a gente vê o outro lado, né? Os pretos. A Rhaenyra tá passada com o que aconteceu. O mestre tá ali, né? Dando informação, falando que cortaram a cabeça do príncipe, que depois desfilaram com o corpo dele por Porto Real e que estavam culpando a Rhaenyra por tudo isso que estava acontecendo. E a Rhaenyra, numa tentativa fútil, né, fala que vai mandar mensagens para todo o reino negando que foi ela. Claramente isso não ia acontecer, porque a jogada do Otto é muito mais forte que isso. Ela vai ter que se empenhar muito mais que isso se quiser que os outros acreditem que não foi ela que mandou assassinar o príncipezinho. E ela fala que tem que duplicar a guarda tanto ali em Pedra do Dragão quanto em Deriva Marca, né? O Sir Bartmus Celtigar da Ilha da Garra fala que isso já foi feito, que já foi reforçado, né, a guarda. E o Jace tá ali, né? E ele pede pra ir com o Vermax até Porto Real pra ficar sobre vigia ali, né? Pra ver qual seria o próximo passo dos Verdes, já que a Rhaenys e a Meleys estão na goela, né? E imediatamente a Rhaenyra nega, né? Claro, ela ainda tá traumatizada pela morte do filho Luke dela, que ela mandou numa missão com o dragão e não voltou. O Sir Bartmus Celtigar fala, né, que isso que aconteceu é terrível pro lado dos pretos, porque agora que eles estão aí, né, angariando aliados, pedindo para as grandes casas se unirem a eles, pedindo ajuda com exércitos, e aí acontece uma coisa dessa, enfraquece a reivindicação da Rhaenyra, e ela insiste, né, que não foi ela, que ela jamais faria isso, que ela acabou de perder um filho, que ela não faria ninguém passar por uma dor dessa, principalmente a Relina, que é uma inocente. O Daemon tá ali, ouvindo tudo, fazendo a egípcia, fingindo que não é com ele, e a Rhaenys, que é safa, saca na hora, né, a cara dele de paisagem. Porque nós que conhecemos bem o Daemon, sabemos que numa reunião dessa, numa situação dessa, ele estaria em pé ali, todo falante, todo querendo resolver, todo furioso, todo, né, querendo resolver a situação, e na verdade ele estava bem quietinho, fingindo que não era com ele, né? Então a Rhaenys sacou na hora, e é a mesma coisa que acontece no fim da cena, né? Quando a Rhaenyra saca que foi ele. Outro conselheiro da Rhaenyra, né? O Lord Alfred Brun, que é aquele lord lá das Terras Ocidentais, daquela casa das Terras Ocidentais, ele tá ali, né, e tá meio que dizendo assim que talvez, por ela tá sofrendo muito com a morte do Luke, quem sabe ela teria sido capaz de fazer isso, e a Rhaenyra quer saber se ele tá acusando ela de algo, né, ela já fica meio pistola com ele, querendo insinuar que foi ela. Quando a Rhaenyra pede pra ele confirmar se era isso mesmo que ele tava querendo dizer, a Rhaenys já alerta ele, né, fala, meu queridinho, cuidado com o que você vai falar, porque não é só a Rhaenyra que tá aqui não, eu também tô. O Eric também, né, dá uma encarada aí nesse Alfred Brun, né, como se sentisse vindo alguma coisa estranha desse cara, né, e a Rhaenyra saca o Daemon nessa hora, né, tipo assim, tá todo mundo falando, todo mundo dá opinião, até esse Alfred aí que nunca teve nem fala, né, no seriado, e o Daemon quieto, calado, o Daemon quieto, sem dar a opinião dele, sem querer tomar a dianteira das coisas, tem alguma coisa errada. Corta, né, pros dois tendo uma conversa em particular. E foi uma cena incrível, como esses dois regaçam tão bem. E ela pergunta, né, você mandou assassinos
para matar uma criança. E o Daemon, não, querendo negar tudo, né? Não, eu só tava mandando vingar a morte do seu filho, né? Querendo dizer que tinha mandado matar só o Aemon. Não, na verdade não. Ele fez porque para se satisfazer, né? Satisfazer o próprio ego. E a Rhaenyra quer saber o que ele falou para esses vingadores, né? Para esses assassinos. Porque ela estava sendo culpada de matar criança, de matar o próprio sobrinho. O Daemon tenta culpar a Mysaria, né? Fala que foi ela que recomendou os assassinos. E fala que isso tudo foi um erro. Ele chama o assassinato do herdeiro do trono de um erro. Ele só apagou e mandou. Mas não tem culpa do menino ter morrido, não. É que a Rhaenyra que fica possessa, né? Ela que sente vontade de pegar no pescoço do Daemon e enforcar ele, né? E ela pergunta pra ele, mas e aí, o que você falou pro cara se eles não encontrassem o Aemond, né? Que era pra matar qualquer Hightower? Não, né? O Daemon não falou isso, né? Que era pra matar qualquer Hightower. Bom se fosse, né? Ele falou que era pra matar um filho, né? Ou seja, não era qualquer Hightower, teria que ser uma das crianças. A Rhaenyra tenta explicar pra ele, né, que ele prejudicou ela perante os aliados, perante os inimigos, perante o reino todo, que ele tá enfraquecendo a reivindicação dela e dos pretos. E ele continua negando, falando que ele não é o culpado, e a Rhaenyra não acredita nele, já chega que essa foi a gota d'água. Esse foi o estopim de tudo, sabe? Isso que virou o balde. E ela começa a falar que não confia nele, que nunca confiou, que nunca acreditou. Finalmente ela percebe que o Daemon é um puta de um narcisista, né? Que ele só se importa e só ama a si mesmo. Ela fala que quando ela era criança, ela pegou isso como um desafio, né? Fazer o Daemon amar alguém, se importar com alguém que não fosse ele mesmo. Mas que agora ela era rainha de um reino todo e ela não tinha mais tempo. O Daemon fala, né, que sempre serviu ela, que sempre foi devoto à rainha Rhaenyra e tal. E ela fala que não, querido, você me usou para se aproximar do que você tanto queria, né? Usou ela para se aproximar do trono, casou com ela para virar o rei consorte, pelo menos, já que ele não poderia ser o rei. Mais uma vez, né, louça quebrada nesse episódio, ele arremessa a taça ali e voa para cima dela, e aqui claramente ele teve um instinto de agarrar no pescoço dela de novo. Ele até vai com a mão em direção ao pescoço dela e ela dá uma travada. Ele lembra ela que ele mesmo a curou, né? Que ele que fez aquela cena toda linda que eu achei maravilhosa na primeira temporada, dele falando os títulos dela e colocando a coroa na cabeça dela. E ela falou, querido, e eu também lembro que uma cena atrás eu tava parindo sozinha lá no meu quarto enquanto você tava armando o conselho de guerra sem a minha autorização. Lembram, né, que ela teve que falar pro Jace, mandar ele não fazer nada, e ele tava já querendo ir pro palco, ir pra briga e tudo mais. E também lembrou do momento, né, que ele enforca ela, né? Quando ela tenta fazer as pazes com o inimigo ou aceitar os termos de paz lá do Otto e da Alicent. Ele fala, né? É uma tolice isso que você tentou fazer, entregar o trono do meu irmão pros verdes, pro Hightower. E ela falou, do seu irmão não, o meu trono, né? O trono é meu, querido, eu faço com ele o que eu quiser. A Rhaenyra saca que ele usou as palavras dela, né, do primeiro episódio, pra satisfazer a vingança dele, a sede de guerra, essa coisa de querer ir logo pra ação, né? Porque ela falou, eu quero o Aemond Targaryen. E ela fala que ele usou as palavras dela para satisfazer essa maldade que ele tem, né? Ele fala suas sombras embanhadas numa espada. O Daemon fala, né, que a Rhaenyra pensa que ele é um monstro. Ela fala que não sabe quem ele é, que não conhece ele. E ele fala, eu tô indo pra Harrenhal juntar um exército no teu nome. E ela fala, não, você só tá correndo atrás do que você perdeu. Vem aquela parte que ela pergunta se ele aceita ela como rainha ou como governante, ou se ele ainda está se prendendo ao que perdeu. Ou seja, se ele aceita que ela ganhou o trono e que o trono não é dele. Ela joga na cara do Daemon, né, que ele perdeu o trono
porque ele não estava do lado do Viserys quando o Viserys mais precisava dele, né? Que foi ali na morte do príncipezinho Baelon, do irmãozinho dela, que ele preferiu ir lá pro bordel comemorar a própria glória, né? A própria reafirmação de que ele era o herdeiro do trono. E ela fala que foi por isso que ele perdeu o trono de ferro, e ele fica muito bravo com isso, e realmente foi isso que aconteceu, né? O Viserys só expulsou, exilou ele de Porto Real porque o Otto foi lá fazer a fofoca do herdeiro por um dia. Que o Daemon fala que o Viserys era um covarde e que temia ele por ele ser um grande guerreiro. Lembrando lá que no primeiro episódio, né, o Otto tava falando que se ele ascendesse ao trono, ele seria um segundo Maegor, e o Daemon tava ali atrás, né, das coxias ali do pequeno conselho, ouvindo toda a conversa, né? E o Viserys nessa conversa fala, o Daemon não tem paciência, né, pro trono. Diz que ele não gostaria do trono, e o Daemon dá uma risada. O Daemon fala que o Viserys, então, tinha medo dele, né? Lembra da galera do Pequeno Conselho chamando ele de Maegor, que ele ia ofuscar o reinado do Viserys, como se ele ascendesse como um rei. Ele seria um rei tão bom, tão top, que ninguém não ia nem lembrar de quem o Viserys foi. Pergunta pra Rhaenyra, né? Você acha que o seu pai escolheu você porque você é muito inteligente, muito virtuosa? Um cretino, né? Porque lembrando que quem tirou a virtude da Rhaenyra foi o Daemon. Ele que arrastou ela lá pra Baixada das Pulgas, pro bordel, e começou todo o bafafá, e aí ela foi lá e perdeu a virgindade com o Cole e tudo mais. Mas foi ele, né, que começou tudo isso, tanto que o Viserys ameaça lá matar ele no Trono de Ferro, né, a hora que eles estão brigando lá nos pés do Trono de Ferro, e o Daemon pede pra casar com a Rhaenyra, fala que ele vai aceitar ela impura, mas quem que fez tudo isso, quem causou tudo isso foi ele mesmo. Ela fala que ele tá errado, que o Viserys não tinha medo dele, que o Viserys simplesmente não podia confiar nele, e é real isso, né, é verdade. O Viserys realmente não tinha medo dele. O Otto tinha medo dele. O Pequeno Conselho tinha medo dele. O Viserys não tinha medo dele. O Viserys só não podia confiar. Assim como a Rhaenyra explica que aqui não pode também confiar nele. O Daemon fala que o Viserys era um tolo por evitar derramamento de sangue, que disso fazia dele um fraco, que a Rhaenyra tá fazendo o mesmo que o Viserys. E ela grita, né? Ah, você matou uma criança e tudo mais. E ele aqui já confessa, né? Que ele já meio que dá o braço a torcer e fala que foi um erro, né? Termina a briga com a Rhaenyra chamando ele de patético, e os dois se separam. Daemon sai bravo ali dessa discussão, cruza com a Baela tenta conversar com ele ignora completamente a filha e vai, né, monta no Caraxes ali e some, vai embora, parte pra Harrenhal. A Baela vai até a Rhaenyra, né, ela chama pra conversar. Ela percebe que os dois estavam brigando, estavam tendo uma discussão ali, porque ela vê o trem que o Daemon quebrou no chão, né, e aí a Rhaenyra pede pra ela fazer o que o Jace tinha pedido pra ela, né, ela pede pra Baela ir com a Baela Lua observar o próximo passo dos verdes lá em Porto Real, pede pra ela manter distância, pra ela tomar cuidado, e a Baela fala, obedece, né, obviamente, vai fazer o que a rainha tá pedindo, e pergunta pra ela, né, sobre o pai dela, né, o que ele tava fazendo, o que iria acontecer, e ela fala que, ele saiu, ele foi seguir o próprio caminho. O Aegon e a Rhaenyra se cruzam e ele ignora completamente a irmã, né? Parece que ela quer falar alguma coisa, que ela quer conversar alguma coisa com ele, e ele simplesmente olha pra ela, ignora e segue o caminho, né? A irmã, a esposa. O Cole tá ali na porta do quarto do príncipezinho, né? Vê a galera desmontando o berço do Jaehaerys, aquele colchão horroroso com sangue, né? Ele até vira a cara, tá se sentindo culpado, né? Pelo que aconteceu. Parece também a Rhaenyra brincando com os caçulinhas dela, né? O Viserys e o Aegon. E a Alicent vai até o Cole, que tá montando guarda na porta do quarto dela, e pergunta se ele contou algo pra alguém. Por quê? Lembrando que ele faz isso com ela quando transa com a Rhaenyra. Ele corre pra Alicent, né, e confessa que ele errou, que ele pecou, e essa fala que ele fala aqui pra Alicent, ele já falou antes, né, o que eu fiz não tem absolvição. Quando ele transa com a Rhaenyra, ele fala isso pra Alicent,
que o que ele fez não tem perdão. E ele espera que a rainha mate ele lá na primeira temporada, né? Mas ela não mata, e aqui acontece a mesma cena bizarra, né? É por isso que a Alicent vai lá e pergunta se ele contou pra alguém, porque ele já fez isso antes. E ela tira a roupa dela, mergulha ali na banheira, né? Também tá se sentindo toda culpada e com razão. Amanhece, o chato do Cole vai lá no refeitório dos guardas, né? Dos guardas reais lá, dos companheiros dele, vai lá encher o saco do Arik, né? Que ele tá com o manto branco sujo lá e fala que tá sujo. Ele deve ter sujado, né? Ontem, porque tinha muito lama lá na procissão, mas eu já vou trocar. Ele manda trocar agora, né? Ele, cara do céu, eu não dormi a noite inteira, tô cansado, tô com fome, deixa eu terminar minha sopinha aqui. E o Cole chato, né? Fica ali incomodando o cara. O Cole pergunta, né? Se ele tá desafiando ele, né? Porque ele mandou trocar agora e o Arik falou que ia trocar depois. E o Arik, não, tá bom, vou trocar agora, né? E levanta ali. Cole, na maior hipocrisia do mundo, né? Fala que o manto representa a santidade, a pureza, e que ele tava manchando isso, se ele tava sendo leviano, se ele ia insistir em fazer isso. E o Arik, nossa, meu Deus, o que esse cara tá falando, né? Tá bom, vou ali trocar de manto, cara, calma. Ele pergunta, né, pro Arik onde ele tava quando o príncipezinho tava sendo assassinado, e o Arik fala, né, não, tava com o rei, tava protegendo alguém da família real, né, tava lá com o rei. E ele fala, mas se você tivesse lá no quarto, o Jaehaerys não teria sido morto. E aí o Arik já fica meio puto. Aí eu falei, você, mano, onde que você tava? E por que a Rhalyna não recebeu o escudo juramentado dela quando ela ascendeu o trono? Eu fico imaginando o Cole vendo a Rhalyna chegando ali no último episódio, né, falando que mataram o garoto, cara, e ele correndo vestir as cuecas pra sair alertar a guarda real. O Cole tá vendo, né, que o trem tá ficando feio pro lado dele e começa a ameaçar o Arik, né, falar que quem sabe tenha sido ele, que tenha sido uma armação, um complô dele e do irmão dele. Chama ele de traidor, né, fala que o irmão dele é um traidor, que roubou a coroa pra levar pra Rhaenyra. E nessa hora que o Cole se altera, né, os outros dois guardinhas ali da guarda real até levanta e sai. Se eu pudesse chutar, eu diria que esses dois aí é o Willis Fel e o Thorne, tá? Então, vamos ver, né? Quem que vai ser esses dois aí? Provavelmente eles vão ter um papel maiorzinho aí mais pra frente na série. Que eu acho que nesse momento, os dois guardas que já estavam com os verdes eram o Rickard Thorne e o Willis Fel. Vamos ver se eram os dois ali que levantaram da mesa ou não. O Eric fala, né, que dói muito isso do irmão dele ter roubado a coroa e ter fugido, ter virado pro outro lado. Questiona, né, assim, será que você não pensa como seu irmão, né? Vocês são tão parecidos, será que você não pensa como ele? E o Eric, não, eu não tive nada a ver com o assassinato e tal. Fala que ele mesmo denunciou que o irmão dele fez pro rei. O Cole dá uma coringada, né? Fala assim, primeiro seu irmão foge e depois o príncipe é assassinado enquanto você tá em vigia. Será que não é uma armação de vocês dois? Dá uma viajada cabulosa, assim, né? E o Arik fica puto, né? Pergunta se ele tá louco, como que ele tá acusando ele de fazer uma coisa absurda dessa. O Cole fala, então, né, que ele trouxe desgraça pra patente e que ele precisa remediar isso. O Arik quer saber como, né? Como que ele conserta isso. E aí é quando o Cole põe o plano dele em prática. Fala pra ele invadir Pedra do Dragão e se passar pelo irmão pra matar a rainha na cama, assim como foi feito com o príncipezinho de Jaehaerys. O Arik quer saber como que ele vai fazer isso, né? Você vai mandar mais alguém comigo? Você quer que eu faça isso sozinho? O Cole, tá te faltando coragem? O Arik fala, né, que Pedra do Dragão tá sendo vigiada, principalmente agora, depois de tudo isso que aconteceu. E o Cole fala então o plano dele, né, que era pra ele se passar pelo irmão gêmeo. O Arik lembra que no juramento eles falam que devem servir com lealdade, né, e não com falsidade, e o Cole fala que ele deve matar a falsa rainha pra terminar com a guerra antes que ela comece. O Cole fica ali insistindo, o Arik não quer fazer, porque ele sabe que é muito perigoso, ele tá sentindo que ele tá indo pra forca. Cole bate na tecla, né, da glória, né? Se você conseguir realizar isso, você vai ser lembrado para sempre. Então, o Arik só resolve ir porque o Cole fala que se ele não for, ele vai lá e vai falar pro rei que suspeita do Arik, de que foi ele e o irmão que fizeram um plano aí pra matar o príncipezinho. E aí o Arik se vê sem saída, né? E acaba
concordando em fazer o que o Cole tá propondo. Vem a cena dos noivozinhos ali, né, o Jacaerys e a Baela. Os dois estão conversando ali, né, sobre o relacionamento que eles têm com os pais. A Baela fala que acha que odeia o Daemon, né, e pergunta sobre os pais do Jacaerys, né, tanto o pai biológico quanto o pai de criação, né, pergunta sobre o tio dela, que era o Laenor, né, o pai de criação do Jace. Fala que daí ensinou ele a pescar e a cantar canções de marinheiros e tal. E aí ela pergunta do Harry, né, do Harry Strong. E o Jace fala que lembra dele como sendo gentil e bem violento, né, do apelido quebra-ossos dele. E ele fala que acha que ele amava os meninos. E a Baela fala que, claro que sim, ele te amava, né? Era seu pai. A gente percebe aqui que os meninos sempre souberam, né? Que eles não são realmente filhos do Laenor. Mas eles não podem falar isso, né? Um protocolo da coroa, eles não podem falar para os outros que eles são filhos de outro homem, porque senão eles correm um risco de morrer, né? De serem assassinados por serem bastardos. Lembrando que lá no funeral da Lina, né, em Derivamarca, o Jace fala, né, pra Rhaenyra, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá no funeral do Sir Harry, né, porque, tipo assim, ele que é meu pai, eu tinha que estar lá. Acaba a cena com o Jace falando que sente falta do Luke, né, tadinho. Corta pro bordel, né, o Aemond tá lá no colo da Sylvie, né, aquela prostituta que tirou a virgindade dele, que a gente viu na primeira temporada, né, ela vê ele e fala, o garoto cresceu e tudo mais. Aí ele tá ali em posição fetal, né, deitado no colo dela. Os homens fazem isso bizarramente, eles pagam simplesmente para desabafar com prostitutas, porque não tem com quem conversar, e o Aemond é um exemplo disso. Ele tá ali conversando, ele só quer conversar, né, ela tenta pegar nele, manter uma relação com ele, né, transar com ele, ele não quer saber, ele só quer conversar mesmo, desabafar. Ele fala que tá orgulhoso, né, que o tio vê ele como um inimigo a ponto de mandar assassinos para matarem ele na cama dele, né, e fala que ele só não conseguiu porque ele tava com ela, né, no momento, ele tava com a Sylvie. O Aemond fala que o Daemon tem medo dele, né, e a Sylvie, realmente, ele tem que ter, porque o garoto virou um homem. E o Aemond fala, não, aqui não. Eu acho que talvez eles mantenham relações em outro lugar e não ali no bordel. Ele fala, né, que se arrepende de ter matado o Luke, que ele perdeu o controle aquele dia, né, e a Vhagar tinha perdido o controle, por isso tinha atacado o Arrax, que o porquê dele ter feito isso, dele ter tanta raiva, né, que os meninos faziam bullying com ele porque ele era diferente, porque ele não tinha dragão. A Sylvie fala, né, que quando os príncipes perdem o controle, quem sofre são os plebeus como ela. E vão pra casa do Hugh, né, ele tá lá com a filhinha dele doente, pergunta pra esposa dele, a Cat, né, como que ela tá, se tá melhorando ou não, fala que tá estável, e a Cat reclama, né, da falta de comida, fala que tá escassa na cidade por conta do bloqueio, fala que teve que andar 2 vezes mais e pagar 3 vezes mais para ter carne, né, para ter o frango para fazer sopa para eles. Então a gente começa a ver que a população tá começando a sofrer com o bloqueio, lembrando que faz bem pouco tempo que tá acontecendo isso daí. O povo tá com medo e quem tem condições tá estocando comida. O Hugh fala que isso é egoísmo, estocar comida, e ela não, ela acha que isso é natural e que se ela pudesse, se ela tivesse condições, ela também faria isso. Ele acha que não, que ela não ia deixar a criança passando fome para encher os porões dela, e ela fala, a gente nunca vai saber, né, porque a gente não tem dinheiro, né, e daí pergunta se o rei falou quando que ia pagar os ferreiros, né, quando que ia começar a ajudar eles, e o Hugh só fica quieto, né, porque o rei falou que ia pagar os ferreiros antes de ter o filho assassinado, né? Quem sabe agora as coisas mudem. Vamos pro casco, né? O Adam e o Alyn se encontram,
encontram depois de meses separados, né? Lembrando que o Alien tava com o Corlys lá na Guerra dos Degraus. E os dois estão combinando de jantar juntos, né? E o Adam fala que o Alien tá com sorte, porque ficou sabendo que o Corlys elogiou ele pessoalmente pelo que ele fez. E o Adam pergunta, né, se o Alien vai partir com o Corlys depois que o Serpente Marinho estiver pronto, né? Que ele for pro mar. O Adam quer que ele vai, né? Porque o Corlys ficou muito rico e muito famoso com essas viagens que ele fez, acumulou muita riqueza para Casa Velaryon. Fala que é uma oportunidade do Alien fazer a mesma coisa, né? De crescer e de ficar rico. E ele fala que ele não quer nada, nenhum privilégio vindo do Corlys. O Adam, para incentivar o irmão, fala que no lugar dele nem hesitaria ir, que com certeza iria com o Corlys nas viagens deles. O Adam fala que, você não viu o que eu vi. Existe uma guerra se formando. O Adam fala, né, que é mais uma oportunidade para ele se destacar, né, na guerra aí como guerreiro. O Adam fala, ele nos deve. O que será que o Corlys deve para eles? Vamos para dentro lá de Deriva Marca, de Maré Alta, né? O Corlys e a Rhaenys estão deitados na cama, mais uma vez os dois conversando ali. Eles estão falando do Daemon de novo, né? Que ele some quando mais precisam dele. E a Rhaenys fala que ele é assim mesmo, que ele não aceita ser comandado por ninguém, que ele é seu próprio mestre. O Corlys fala que ele é rei consorte, e a Rhaenys é o rei consorte, mas não é o rei, né, como ela lembrou ele. Os dois aqui também estão falando sobre essa questão do trono, da coroa. Ela fala que também passou por ela a coroa, e que agora com a morte do Viserys, de novo a sucessão estava em dúvida. Corlys pergunta pra ela, né, se ela acha que o Daemon vai desafiar a Rhaenyra, e a Rhaenys diz que não, que acha que não vai desafiar ela, mas que também não vai obedecer. A Rhaenys fala daí que se o Daemon conquistar a Harrenhal, ele vai ser perdoado, né, por essas cagadas dele aí, e que ela estaria ali com a Meleys para não deixar a rainha fraquejar. E cortamos então lá de volta para a Pedra do Dragão. O Stefan Darkin traz a Mysaria para conversar com a Rhaenyra. Pergunta se a Mysaria sabe sobre o assassinato. Ela, claro, né, diz que sim. Ela pergunta qual foi o papel, né, da Mysaria nesse plano aí do Daemon, porque o Daemon culpou ela, né, e a Mysaria fala que só deu os nomes ali porque o Daemon falou que ia libertar ela. A Rhaenyra joga na cara dela, né, que ela tava ajudando os verdes, os Hightowers, que ajudou a galera a usurpar o trono, e a Mysaria fala que só lucrou com algo que era inevitável, né, a mesma coisa que ela falou lá pro Daemon, mas que tava arrependida de tudo que fez. A Rhaenyra quer saber quem ela é, né? Ela fala que é só uma simples prisioneira. A Rhaenyra fala então, né, que ele foi embora, que ele partiu, que não sabe por quanto tempo. E a Mysaria fala que é isso que ele faz, né? Ele promete, faz promessas e depois desaparece. E a Rhaenyra fala, parece que essa mulher conhece o Daemon mais do que deveria. E ela reconhece a Mysaria, né? Lembra dela lá na ponte, do Daemon falando que ela estava grávida, que ia casar com ela e tudo mais. E aí a Mysaria fala que foi só uma piada, que ele prometeu pra ela e depois sumiu. E aí a Rhaenyra, né, sente uma compaixão ali por ela, por estar passando pelo mesmo, né, por saber que o Daemon realmente faz isso e que não se importa se tá fazendo os outros sofrer ou não. A Rhaenyra acusa ela, né, de vender os segredos da Fortaleza Vermelha, fala que ela tinha conhecidos por toda Porto Real. A Mysaria fala que agora não pode fazer nada por ela, que espera que ela apenas honre, né, com a palavra do Daemon. A Rhaenyra fala que não ganharia nada se libertasse ela, fala que não confia nela, que tem medo de soltar ela e depois a Mysaria trai ela. A Mysaria fala que não vai fazer isso, mas a Rhaenyra não confia nela e tal. E a Mysaria fala, daí conta um pouco da história dela, de onde que ela veio, de como ela trabalhou, que ela começou de baixo, que ela queria ser importante, queria ter informação para ser importante para homens importantes, e que aconteceu isso, ela tinha muita informação para homens importantes, no caso o Daemon e o Otto, e não adiantou de nada para ela tava ali como uma prisioneira. Fala, né, que cresceu na vida e conquistou um lar, e depois esses homens poderosos vieram e botaram fogo em tudo. A Rhaenyra percebe, né, a cicatriz no pescoço dela e pergunta quem que fez, né.
Claramente, o Daemon também violentou ela, e acho que é nesse ponto aí que pega a Rhaenyra e nesse momento que ela decide libertar a Mysaria. Ela é levada de volta para a cela e corta pra cena do Adam lá na praia, né, catando caranguejo, e o Smoke passando lá por cima. A minha impressão é que o Smoke percebeu que tinha alguém meio que Linor ali perto e tava meio que chamando, né, pelo Linor, tadinho. Talvez ele tenha sentido uma semelhança na aparência, no sangue, no cheiro, na voz, não sei. Tava ali chamando pelo Linor e dando uns gritinhos assim, e o Adam todo bobão olhando pra ele. A gente vai pra Porto Real agora, uma parte que eu amei, que eu achei que não ia ser adaptada, ou que ia ser só uma fala, tipo, fizemos isso, e tá lá, né, todos os caçadores de ratos enforcados, né, o Aegon mandou enforcar todos, porque o sangue não sabia dizer qual que era, né, e por isso que o queijo desapareceu da história, né? Porque ele foi um dos caçadores de ratos que foi morto pelo Aegon, né, depois do assassinato do príncipe. Achei bem legal a gente descobrir qual que foi o fim do queijo, e o cachorrinho tava ali, né, sofrendo pelo dono, coitadinho, esse cachorrinho só se ferra. A população tá meio revoltada, né, as mães ali chorando pelos filhos inocentes, e pra dentro do quarto do rei, os criados estão terminando de limpar a maquete quebrada ali, né, do Viserys, coitado, e o Otto chega griladaço com o Aegon, né, perguntando o que ele fez, e xinga ele muito, xinga tanto, né, que é demitido do cargo de mão. E o Aegon simplesmente fala que mandou enforcar, porque não sabia quem que era, qual que era os culpados, mandou enforcar todos. O Otto já começa o xingamento, né, chama ele de idiota. O Cole interpõe ali, fala, cuidado do jeito que você fala com o rei. Ele fala, o rei é meu neto, e meu neto é um tananã, e começa a xingar ele tudo, fala, é um tonto, matou homens inocentes, agora a família desses homens estão aqui no portão amaldiçoando a gente. Tinha dado certo lá com o cortejo fúnebre do Jaehaerys, a gente tinha trazido a população pro nosso lado, agora você já virou eles contra a gente de novo, e xinga o Aegon. O Aegon fala que depois disso, né, depois do assassinato, ele não ia ficar bajulando ninguém não, que ele não ia passar a mão na cabeça do povo, que ele tava puto, que ele não ia ser visto como fraco. O Otto fala, né, que as grandes casas estavam ouvindo aí o que a Rhaenyra tinha feito com o príncipezinho, que estavam tendendo a ficar do lado deles, né, que estavam em dúvida aí de que lado seguir, e o Aegon fala que tá cansado de mandar mensagem, de mandar mandar corvo, de escrever cartas, ele não quer mais derramar tinta, e sim quer derramar sangue, e fala que o Cole agiu. O Otto fica passado, fala, meu Deus, o que esse cara fez, né? Aí ele explica do plano do Cole, que mandou lá o Ser Arryk pra Pedra do Dragão. O Otto fica magoadinho, né, que os dois fizeram esse plano sem consultar ele, o pequeno conselho, e o Otto continua xingando, fala que enfraquecendo, né, eles perante os inimigos. Aí fala, você nunca pensa no seu pai, em como seu pai foi prudente, seu pai foi digno, seu pai foi o máximo, e seu pai foi manipulado por mim, né, por que você não quer ser como seu pai foi? Lembrando que o Viserys nunca ensinou como ser ou como agir nada pro Aegon, né? Então, por que estão cobrando agora do garoto? O Aegon, com toda a razão, foda-se a dignidade, foda-se a sensatez, foda-se o que você fala, vovô, eu quero vingança, né? E ele fala que o Viserys tá morto, e o Otto fala, infelizmente, né? Ele tá morto, porque agora eu não tô mais conseguindo controlar o rei. O Aegon lembra, né, que o Viserys o fez rei. O Otto continua zombando da cara dele, ri, fala que não foi isso não, que é a gota d'água, né? O Aegon pede pra ele retirar o broche e demite ele de mão do rei. O Otto fala, você não se atreveria, querido, já fiz isso aí. Fala lá o que o Larys falou pra ele, né, que ele era a mão do Viserys e não a mão dele. O Otto fala que ele vai se arrepender, que ele precisa de uma mão forte, e o Aegon fala pra ele dar o pingente pro Cole, né? Cole fica assustado, né, sobressaltado, não esperava, e ele fala que agora
a mão dele tem punho de aço, né? Essas duas partes nessa fala aqui estão no livro, tanto a parte da tinta e do sangue, quanto o do punho de aço. Essas duas partes têm passagem no livro. Voltando lá para a Pedra do Dragão, a Rhaenyra encontra a Mysaria, não confia nela, que pressente o perigo, mas que vai manter a palavra da casa dela e vai libertar a Mysaria, que tem um navio lá esperando ela, pede pro Arryk acompanhar ela, né, e falar pra ela ir pra Essos. A Mysaria toda agradecida, né, tá saindo ali de Pedra do Dragão, tá indo em rumo ao naviozinho, né, que ela vai embora, e ela vê uma comitiva chegando com o gêmeo, né, e como ela sabe que os guardas são gêmeos, né, ela já conhece eles lá da primeira temporada, ela vê que tem alguma coisa acontecendo estranha e volta, né, ela volta pra avisar os guardas da Rhaenyra que tinha um impostor entrando ali. Ou seja, ela tá salvando a vida da rainha. Agora é a Rhaenyra que deve a Mysaria. O Arryk entra ali na fortaleza, né, fingindo ser o irmão. A Rhaenyra tá nos aposentos com a Elinda, né, Elinda Massey, que é uma das criadas dela. Ela tá ali, né, oferece um remedinho do mestre, porque ela precisa dormir. O Arryk chega ali na porta do quarto dela e pede pro Laurent, né, pro Sir Laurent Marbrand, pra ficar em guarda no lugar dele. O Laurent sai. Aqui eu acho bem estranho, porque o Arryk já tava sem o elmo, né? E quando você convive com gêmeos todos os dias, no caso ele sendo bem próximo, né? Sendo um irmão da guarda real, você sabe diferenciar os gêmeos. Mas, enfim, pra história aqui, ele não reconheceu, ele saiu e deixou o Arryk lá na porta. O Arryk entra no quarto, né, saca a espada, vai pra cima dela ali, né, pede desculpa por estar fazendo aquilo. A Rhaenyra só percebe o que tá acontecendo quando o Arryk entra no quarto, né, gritando, irmão, e os dois começam a brigar ali. O Arryk implora, né, pro irmão não fazer isso. O Arryk fala que ele que é o traidor, né, porque ele largou o lado lá dos verdes pra vir pro lado dos pretos. Os dois começam a lutar. A Rhaenyra pede pra Elinda ir chamar o Sir Laurent. O Sir Laurent entra, né, pega a Rhaenyra, ele protege, né, que ela tá quase sendo atacada pelos dois ali que estão brigando. E ele tenta intervir, mas ele não sabe quem que é o Arryk, quem que é o Arryk, né, e fica meio ali só na frente da Rhaenyra protegendo ela. E os dois estão lá se matando. O que a gente consegue perceber, né, que os dois ainda se amam pelas formas que eles estão falando, né? O Arryk até fala, eu te amo, irmão, e tal. E falam que nasceram juntos. E o Arryk mata o Arryk. Ele vira pra rainha, né? E pede perdão por abandonar a guarda real, né? Por se matar. Porque ele não aguenta a dor de ter matado o próprio irmão e se empala na própria espada. Não sei por que o povo se confundiu aqui, achando que quem tinha sobrevivido era o Arryk. E aí ele se matou porque não ia conseguir fugir de Pedra do Dragão e pediu desculpa para a Rhaenyra, porque por ter mudado de lugar, por não ter ido pro lado dos pretos, ter ficado do lado dos verdes, nada a ver. Pra mim foi bem óbvio o que aconteceu aqui. O Arryk, que tava do lado da Rhaenyra, matou o irmão e pede perdão pra rainha por estar abandonando a guarda e se mata por ter matado o irmão que ele tanto amava, tá? E essa cena é pesadíssima, né? A Rhaenyra, a hora que ele vira pra ela, ela agradece, né? Tipo assim, ai, obrigada, né? Por ter matado o seu irmão pra me proteger, mas na hora mesmo ele já cai e se mata com a espada e ela, não, ai, meu Deus, tenebrosa essa cena. Voltamos pra Porto Real. O Otto tá furioso, né, de ter sido demitido. Ele tá ali conversando com a Alicent, fala que o Aegon precisa ser controlado. O Cole também, aí a Alicent meio que passa um pano pro Cole ali, né, fala que ele não é calmo e tudo mais, mas que a devoção dele não podia ser questionada. Não sei se ela esqueceu, né, que ele também era devoto a Rhaenyra, né, e agora fica chamando ela de aranha astuta e prostituta de Pedra do Dragão, mas ela acredita que a ela ele é extremamente devoto. O Otto fala que os dois são jovens, são despreparados, que confiam só no aço e que eles não querem o bem-estar do reino e sim desejam vingança.
como se o Otto tivesse o tempo inteiro pensando no bem-estar do reino e não da própria família, né? Um grandíssimo hipócrita. A Alicent fala que ainda consegue manipular o Aegon, mas que a morte do Jaehaerys desorientou ele, e o Otto fala que ele não pode ficar ali ao zelado do conselho e fracassando e testemunhando o fracasso dos planos deles, que ele ia pra Vila Velha, que ele ia se encontrar com o Daeron, né, que quem sabe ele consegue aí manipular pelo menos o Daeron pra ajudar eles aí nas próximas semanas. O Daeron, né, finalmente citado, eu até dei um gritinho a hora que ele falou o nome dele, só dele ter falado que tava indo pra Vila Velha, eu já, mas a hora que ele falou Daeron, é isso, o Tessarion vai aparecer. A Alicent sugere que em vez de ir pra Vila Velha, ele vá pra Jardim de Cima, sede dos Tyrell, né, os lords aí da Campina, né, e fala que os Tyrell ainda estão indecisos de que lado ficar, os vassalos dele também, então ela fala pra ele ir lá pra garantir os Tyrell e a Campina do lado deles. Enquanto isso, ela vai manter o Aegon em controle, né, e que com o tempo o Otto poderia voltar para a corte. Fala que acredita ainda na vitória dos verdes, né, se os dois aí se manterem unidos. Chega a parte cômica, né, da Alicent falando que pecou, né, confessando para ele que pecou, e ele, não quero saber o que você fez, minha filha, tipo, continue pecando. E é bem o que ela faz, né? Ela sai daí da conversa do Otto e vai direto continuar o erro dela. Ela deve pensar assim, o meu pai é a pessoa que eu mais tenho medo nesse mundo. Se meu pai tá dando carta branca pra eu continuar pecando, então foda-se o resto. Eu vou lá montar o meu cavaleiro. Acaba, né, com a Alicent saindo brava ali da conversa com o Otto, né? O que eu entendi é que ela tava indo no Aegon brigar com ele, né? Obviamente dar uma escorraçada nele ou dar uns tapas na cara dele, que é só isso que ela sabe fazer, né? Xingar ele por ele ter demitido o Otto, né, como mão do rei. Mas ela chega e vê ele muito abalado, daí não tem coragem, né, de brigar com o filho e resolve deixar ele ali chorando e vai lá, né, dar uma trepada com o escudo juramentado dela. É isso, galera. Encerramos aqui o segundo episódio. Deixem um like. Bom episódio pra nós. Esse terceiro episódio eu tô sentindo que vai ser muito bom. E até semana que vem. Valar Dohaeris.